E aí, turminha, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas, tá? Hoje eu vou trazer uma aula mais manual, tá? Diferente da última que eu trouxe por slides e tudo mais. A gente vai fazer de uma forma mais manual, tá bom? Eu vou ensinar vocês como usar daqui a pouco essa ferramenta aqui, ó, chamada de transferidor. É ela quem vai dá pra gente os valores de ângulos, tá bom? A gente normalmente usa ela para poder, de certa forma, medir um ângulo ou criar um ângulo, tá bom? Através de alguma medida. Mas vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma revisão bem rapidinha sobre ângulos que eu passei para vocês na última aula. Lembra que eu falei para vocês das rampas de acesso? O que seriam as rampas de acesso? Aquelas rampas onde os cadeirantes usam, né? Para poder subir uma calçada ou às vezes está querendo entrar em algum estabelecimento, por exemplo, que está indo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, então eles precisam subir com a cadeira. Por isso que existem essas rampinhas de acesso. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais inclinada fosse essa rampa... Gente, eu não vou editar, tá? Desculpa pelo espirro aí. Quanto mais inclinada for essa rampa, mais dificuldade o cadeirante teria para subir, porque ele teria que fazer mais força, é ou não é? Né? E quanto menos inclinada fosse essa rampa, seria mais fácil para ele subir. Então, dessa forma a gente tem a melhor noção de ângulo. Então, o que seria o ângulo? O ângulo seria, olha só, nesse exemplo que eu estou passando para vocês das rampas de acesso, imagina que aqui você tenha o chão e aqui ó, você tem uma rampa de acesso para ir para um ponto mais alto, não é? E o ângulo tá aqui, ó, nesse exemplo que eu estou passando para vocês. Esse é o ângulo interessante para a gente, que é o ângulo que vai dizer para a gente se essa rampa tá mais inclinada ou menos inclinada. Entendeu? Então vamos lembrar de uma outra coisinha também, que eu falei para vocês, que quando a gente tem um pontinho e desse pontinho tá dando origem a duas semi-retas, então olha só, nessa região entre as duas a gente tem um ângulo. Lembrou? Então vamos dar prosseguimento. Eu não vou ficar muito tempo nisso daqui para a gente não perder tempo para os próximos conteúdos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem aluno já perguntando para mim pelo próprio aplicativo do Google Classroom. Vocês podem perguntar à vontade, tá? Que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Não fiquem com dúvidas. Então, olha só. Continuando aqui, tá vendo que aqui tem um exemplo de dois ponteiros de relógio? Se vocês observarem, esses dois ponteiros estão partindo, olha só, desse mesmo pontinho. A gente chama ele de vértice. Vocês estão lembrados dessa palavra, então? Vamos lá? Lembra que eu falei para vocês de figuras geométricas planas e espaciais, né? Então, ó, a gente tem uma figura geométrica espacial aqui e a gente tem uma figura geométrica plana de cá. E os vértices são sempre esses pontinhos aqui, ó, de encontro dessas arestas, né? Olha só, um outro vértice aqui é onde está sendo encontrado as arestas. Então, no ângulo ou nos ângulos, a gente também vai ter um vértice. Então, olha só, vou supor aqui que eu tenho essas duas semi-retas. Esse daqui, ó, é o nosso vértice, tá? E dessas duas semi-retas aqui, a gente forma um ângulozinho, tá bom? Quanto mais distante essas semi-retas estão uma da outra, mais você vai ter, quer dizer, você vai aumentando o ângulo entre elas. Então, se eu tivesse ela mais aberta aqui, ó, maior também seria o ângulo, tá bom? Então, vamos passando para frente.
Deixa eu ver se aqui tá no enquadramento bom. Tá bom. Vamos lembrar também, inclusive tá lá na outra videoaula, que quando a gente tem um giro completo, um ângulo completo, não é uma volta completa, a gente tem um ângulo que vale 360 graus. Deixa eu desenhar aqui de novo para vocês. Então, olha só. Quando você tem aqui uma volta completa, você tem 360 graus. Todo mundo sabe disso, acho que vocês sabem disso, tá? Tá pegando um reflexo aqui, ó. Olha lá, 360 graus. Tá bom? Se você pegar esse ângulo aqui, ó, e partir ele no meio, olha só. Olha só, esse completo aqui não é 360, é 360. Se você parte ele no meio, qual que é a metade de 360? Dá quanto? 180, né? E se você partir esse daqui ainda no meio, olha só, vou colocar aqui mais embaixo. Você vai ter um ângulo assim, ó, que ele é um ângulo de metade de 180, 90 graus, tá? Lembra que eu falei para vocês que esse ângulo de 90 graus, a gente também pode estar representando ele por um quadradinho aqui, ó, e um pontinho bem no centro, tá bom? Esse ângulo ele é chamado de ângulo reto, tá ok? E esse outro ângulo aqui, ó, a gente chama de ângulo raso de 180. Então, sempre que eu falar ângulo reto, eu estou falando de ângulo de 90 graus, tá? 90 graus. Se eu falo de ângulo raso, estou falando de ângulo de 180 graus. Mais para frente a gente vai ver outros nomes, mas por enquanto vocês precisam saber desses nomes aqui, tá bom? Então vamos lá. Passando para frente. Agora sim, ó, medidas de ângulos e o transferidor. Falei para vocês, olha só, aqui tem um desenho para ficar melhor explicado para vocês. O ângulo raso é esse ângulo aqui, ó, que ele equivale a 180 graus. Você está vendo, como eu expliquei anteriormente, se a gente completasse esse ângulo, a gente teria 360. Mas como a gente só tem a metade de 360, a gente tem 180 graus. A gente chama ele de raso, tá? Se vocês pegarem, olha só, vou tentar focar aqui para poder ficar melhor para vocês verem. Olha só, no transferidor que a gente tem, tá vendo que bem aqui, ó, a gente tem 0 grau, tá vendo? E se a gente traçar uma linha retinha até aqui, você vai perceber que esse ângulo, ele vai ter 180, tá bom? Então, olha só, a gente está traçando uma reta daqui até aqui, isso daqui vai ser 180, vai ser um ângulo raso, tá bom? Aqui é um transferidorzinho que a gente vai usar já já, tá? Olha só, outra coisa que eu falei para vocês, que o ângulo reto, desse ângulo reto, ele tem uma medida de 90 graus, tá? Ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Se ficar fácil para vocês verem, ele pode ser representado pelo quadradinho com um pontinho no centro, tá? E agora, vamos lá, vamos para outros dois nomezinhos de ângulo. A gente tem o ângulo obtuso. Gente, o ângulo obtuso, ele é um ângulo que ele é maior, ele é mais aberto do que esse de 90 graus, ou seja, ele é maior do que 90 e ele é mais fechado do que esse de 180. Ou seja, ele vai ser menor do que 180. Então, entre 90 e 180, a gente tem um ângulo obtuso. Olha esse daqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 90 graus, ele é mais abertinho do que esse, só que ele é mais fechado do que esse de cima. Então, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, esse daqui a gente chama ele de obtuso, tá bom?
E o agudo? O ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus. Olha só. Tá vendo que aqui a gente tem o de 90? Então, se a gente pegar e fechar mais esse de 90, ou seja, se a gente tiver valores menores do que 90 graus, a gente vai ter um ângulo agudo, certinho? Então, olha um exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar mais próximo aqui para vocês verem bem direitinho do que se trata. Olha só, alguns exemplos. Aqui, ó, a gente tem um ângulozinho de 90 graus, certinho, tá vendo? 90 graus aqui. Certo? Ele tem que estar perpendicular uma reta à outra, tá? Tem que estar perpendicular. Esse livro, por exemplo, se você pegar a capa dele, olha só. Você tem aqui essa parte do livro, essa lateral, e você tem essa outra lateral. Então, o ângulo entre as duas, que é esse ângulo aqui, ó, entre as duas laterais, é de 90 graus, tá vendo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem de 90. Aqui a gente tem um ângulo que ele é maior do que de 90. Tá vendo aqui que aqui a gente tem 180 e aqui a gente tem 90. Esse está entre 90 e 180, então ele é obtuso, tá vendo? Agora vamos ver esse ângulo aqui, por exemplo, ó. Esse ângulo aqui ele é menor do que 90, então ele é agudo, ele é menorzinho, tá bom? Como que a gente usa o transferidor, então? A gente usa o transferidor da seguinte forma, olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, se vocês não entenderem, eu peço para vocês olharem o vídeo de novo e se mesmo assim continuar sem entender, vocês buscam a minha ajuda, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar uma reguinha normal. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um ângulo aqui, ó, de 70 graus. Tá bom? Primeira coisa que eu preciso fazer é traçar uma reta. Tracei uma reta aqui. Olha aqui para o meu transferidor. Tá vendo que bem no meio do transferidor, ele tem um tracinho. Olha só, ele tem esse tracinho aqui. Aí você vai pegar esse tracinho e colocar bem nessa ponta de cá ou nessa ponta de cá. Tá? Você precisa escolher um dos dois. Por exemplo, eu vou colocar nessa ponta de cá. Você tem que colocar bem direitinho aqui, ó. Outra coisa que vocês precisam ver, tá vendo que essa reta, ela ficou alinhada aqui, ó, no nosso transferidor. Tá vendo que bem aqui a gente tem a marca de 0 grau? Aqui, ó, marquinha de 0 grau, tá bom? Então, aqui você tem que colocar em uma das pontas, ó. Coloquei bem certinho em uma das pontas e essa linha tá indo bem alinhadinha até o 0 grau. Aí, o que a gente vai fazer? Depois que eu fiz isso, você vai vir onde tem 70, ó. Professor, mas tem 70 de cá também. Qual dos dois eu uso? Você vai usar daquele onde a sua reta começou do 0. Então, ó, se o 0 tá de cá, você vai usar esse 70 aqui, certo? Então, olha só, coloco aqui na pontinha, bem aqui na pontinha, certo? Alinhei a minha reta aqui no 0 grau, aí eu vou buscar o meu 70. O meu 70, olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tá bem aqui, ó. Eu venho aqui e faço uma marcaçãozinha no meu 70, tiro o meu transferidor, aí eu vou colocar a minha régua aqui, ó. Tá vendo a minha régua nesse pontinho e naquele pontinho e traço uma reta aqui, ó. Certinho? Então, olha só. Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 70 graus.
tá bom? Esse é um ângulo de 70 graus. Só que vocês podem pensar assim, professor, você escolheu essa pontinha de cá. Se você tivesse escolhido essa pontinha de cá, como que a gente iria fazer? Olha só. Deixa eu manter a minha reta aqui, ela tá de cá, certo? Só que agora eu vou colocar essa pontinha desse lado aqui, ó. Bem desse lado. Aí o que que eu vou precisar fazer? Tá vendo que esse lado de dentro aqui, ó, tá começando 180 e tá diminuindo para cá. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso zero tá aqui, ó. Tá vendo, ó? 30, 20, 10, 0. Então, você alinha esse tracinho aqui central nessa ponta, ó. Tá aqui nessa ponta, certinho? E você vai deixar ele bem alinhadinho, essa reta aqui, ó. Você vai deixar ela bem alinhadinha no zero. Só que aí você não vai usar mais a contagem de fora. Você vai usar a contagem de dentro. Olha aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá vendo? Você não vai usar essa de fora mais. Por que que da última vez usou essa de fora? Porque a reta nossa estava vindo para esse zero de fora. Então, você usou essa medida de fora. Só que como a nossa reta vai vir para esse zero de dentro, então você vai usar a medida de dentro. Isso aqui pode parecer um pouquinho complicado agora no começo, viu, gente? Mas vocês vão aprender a fazer isso aqui direitinho. Então, olha só. Coloquei bem na pontinha, certinho aqui do tracinho. Eu ajeito ela aqui, ó, para ficar no meu zero. E aí eu vou contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Olha o meu 70 bem aqui, ó. Ó, vem e faço só um pontinho. Fiz esse pontinho, aí é só eu pegar a minha régua e fazer da mesma forma que eu fiz da última. Eu vou traçar uma reta dessa ponta, passando por essa daqui, ó. Então, eu boto bem juntinho e, ó, o que eu faço? Traço uma reta aqui. Tracei essa reta, olha só, eu tenho meu ângulo de 70 graus. Tá bom? Então, olha só. Professor, agora eu vou fazer qualquer ângulo. Primeiro você ensinou a gente pegar o valor do ângulo e montar ele. Só que se eu já tiver um ângulo pronto, montadinho, olha só, eu vou fazer isso daqui e vou fazer isso daqui. Tá vendo que eu desenhei? Então, ele vai ter um ângulozinho bem aqui dentro, ó. Ele vai ter um ângulozinho bem aqui dentro. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai precisar fazer bem parecido do que a gente fez da última vez. Você vai pegar esse tracinho aqui do transferidor e vai colocar bem em cima desse vértice. Aí você pode escolher se você vai colocar ele assim. Tá vendo? Ó, você pode colocar ele assim, com a retinha seguindo para lá. Ou você pode colocar ele assim, com a retinha seguindo para cá. Se você deixar ele desse jeito, olha só, o meu zero, ele tá de dentro ou de fora? Ele tá de dentro. Se ele tiver de dentro, você vai pegar a medida de dentro, tá bom? Agora, se, olha só, eu tivesse assim, ó, coloco bem na pontinha aqui e ajeito. Prontinho. Onde que está o meu zero? Nesse caso, o meu zero está do lado de fora. Então, eu vou pegar o valor de fora. Tá vendo? Ele vai aumentando 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Ele está chegando até mais ou menos 115. Ele está chegando até aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui, ó. Entre o 110 e o 120, ele está batendo aqui no meio, ó. Então, entre 110 e 120, a gente tem 115, não é? Então, ó, novamente, coloquei ele aqui.
o vértice nesse tracinho, essa reta seguindo até o zero. O zero está de fora, então você vai percorrer até pegar o valor de fora. Pegou o valor de fora aqui, dá 115. Então, isso quer dizer que esse ângulo tem 115 graus. Tá bom? Então, gente, agora que vocês aprenderam a usar o transferidor, eu vou pedir para vocês fazerem... vocês vão precisar de um transferidor em casa. Eu vou dar um prazinho um pouquinho maior para quem não tiver comprar, tá? Porque vocês vão estar criando alguns ângulos, né? Vocês vão estar criando alguns ângulos, tirando as fotos e mandando para mim, tá bom? Vocês vão praticar a fazer o uso desse transferidor. As atividades relacionadas a esse tema, eu vou passar para vocês no Google Classroom, tá? Façam, turminha, tá bom? Façam, não pode deixar de fazer a atividade. A gente precisa continuar estudando. Como eu falei no último vídeo, a gente sabe a importância que é a gente não estar dentro de uma sala de aula hoje, mas a gente precisa continuar estudando sempre, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim lá no aplicativo. Até a próxima, gente!